Olá, bom dia para você que está em casa nessa tarde de quinta-feira. Está começando agora Sempre Juntos. E o tema de hoje, redenção. Um assunto muito bom e ótimo, né, para uma tarde de quinta-feira, para a gente entender um pouco mais e aprender sobre esse tema. Eu começo com a pergunta do dia. Qual versículo que diz? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Opção A, 1 Coríntios 2,14. Opção B, Romanos 1,17. Ou opção C, Efésios 2. Então, veja qual é, marca aí, deixa anotadinho aqui no chat, que no final a gente vai dar a resposta. E antes de iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de compartilhar um versículo com vocês. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Lucas 1:68. E para falar desse assunto, eu estou com ele, com o nosso pastor Tiago Henrique. Olá, pastor, boa tarde. Boa tarde, Tainá. Boa tarde para você que está nos assistindo também. Hoje um tema importante, relevante, inclusive a gente vai falar aqui, claro que todos os temas são importantes aqui, mas esse tema, apesar dele ter um cunho teórico, ele é muito prático na vida cristã, porque a forma como nós nos enxergamos como redimidos afeta inclusive como nós lidamos com a questão da culpa e de tantas outras coisas que está exatamente. Então, é um tema que traz uma teoria, né, traz um conceito, mas também ele é muito prático na nossa vida cristã. Então, nós convidamos vocês para participar desse bate-papo com a gente, e aprender e também compartilhar conosco aqui aquilo que sabe a respeito do tema e como talvez lida também com isso. Muito bom, ótima observação. Então, eu acho que nós podemos começar, para você que está em casa, para a gente entender o que seria o significado real de redenção, pastor. Sim, a redenção está, né, nas Escrituras como um ato de libertar ante um recebimento de resgate, né? Ou seja, você foi redimido, você foi liberto de algo. E é interessante, Tainá, que existe, né, no próprio texto de Lucas que você leu, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, quer dizer, o libertou. Nós temos tanto ali numa questão até mesmo de libertar do Egito, né? Ou seja, o Senhor foi lá e resgatou o seu povo, como também a própria visão de Cristo, né? Ou seja, Pedro também escreve que nós somos comprados por sangue, então significa exatamente esse resgate, né? E algo muito interessante é para quem esse preço foi pago, né? Então muita gente acha que o preço foi pago para Satanás para ele nos libertar, mas na verdade não. Esse preço foi pago para Deus, porque nós pecamos contra ele, nós o ofendemos. Então o sacrifício de Cristo fez com que Deus, então ele pagasse para o próprio Pai a nossa dívida de punição. Então muita gente acha que foi Satanás, a gente devia para Satanás, daí foi lá e nos tirou das mãos de Satanás. É claro que isso aconteceu também como uma questão prática para a nossa vida, mas nós éramos devedores de Deus porque nós o ofendemos. Nossa, achei a explicação super, super prática. E essa questão da dívida, né, de muitos acharem que a dívida está atrelada ao Satanás, eu acredito que isso, as pessoas têm essa dúvida, né? O céu é de Deus, o inferno é do diabo, é dele, tem essa separação bem e mal. E a gente tem que lembrar do contexto também, que é tudo Deus. Deus criou, fez o inferno e que é ele que é soberano em tudo, né? Não existe uma briga de bem e mal apenas, mas Deus é soberano. E tudo tá. Eu acho que isso vem da literatura, né? Da literatura. Nós lemos muita literatura daquela ideia de ora Satanás ganha, ora Deus ganha. Na verdade, não existe, né, essa dinâmica que nós temos escrito nas Escrituras, que é passado muitas vezes pela literatura, né? Mas a nossa dívida era para com Deus, né? E a dívida foi paga, né? Nós somos resgatados. Claro que aí é o resgate do pecado, de certa forma, resgate daquilo, mas nós devíamos para Deus, né? E então Cristo foi esse pagamento, né? Nós somos comprados por alto preço, o sangue de Cristo. E aí, Cristo, ele redimiu o seu povo do pecado e de tudo que se associa a ele também, né? Exatamente. A grande ideia é que Deus nos redimiu em Cristo, né, de pecados públicos, secretos, de omissão, de tudo. Assim, ele redimiu o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Então, todos os pecados que nós iríamos cometer, que eu vou cometer lá na frente, quer dizer, não deveria, mas infelizmente, né, ainda buscando a santidade, a santificação,
mas o Senhor me redimiu de todo pecado que eu pratiquei e que eu poderia praticar. E isso é interessante você entender, porque quando nós lidamos no aconselhamento bíblico, né, a ideia é que a pessoa às vezes olha para o passado dela e fala assim, mas como eu posso servir a Deus sendo que eu fui lá? E aí você pode dizer assim, não, o Senhor te redimiu. O Senhor redimiu todo o seu pecado. Ele pagou o preço de todo o pecado que você cometeu. Então isso é reconfortante para a pessoa, porque ela vai então lidar com a questão às vezes, do que ela fez lá no passado e tudo mais. É claro que ela vai ter que acertar, pedir perdão, enfim, sabemos todo o processo. Mas a doutrina ou o pensamento redentivo ou da redenção que nós estamos falando aqui, ele nos redime, ele nos liberta de todo o pecado. Ou seja, nenhum pecado mais tem poder sobre a minha vida. Eu posso viver diferentemente. Inclusive Romanos 6,10 fala, quanto ao viver, vive para Deus, mas quanto ao morrer, morreu para o pecado. Então uma vez que nós morremos para Ele, nós somos tirados do seu domínio, somos resgatados de lá, podemos então viver uma vida que glorifica o Senhor. Então isso é fantástico, né? Você olhar para a vida de uma pessoa, para a nossa própria vida e dizer assim, olha, eu vivi assim e agora eu vivo dessa forma, eu estou vivendo dessa forma. Então isso é uma grande bênção para a nossa vida e para o aconselhamento e a esperança que a pessoa tem em Cristo Jesus ali. Não, isso é muito animador, muito esperançoso e reconfortante para as nossas vidas, né? E aí aqui a gente só fala às vezes o pecado, né? O pecado está inserido, nós somos frutos do pecado, muita gente fala, está no nosso DNA. Mas é interessante que ele tem vários tópicos, né? Quando você fala da redenção, redimiu de todo o pecado, que nós falamos. Sim. Redimiu da culpa do pecado. Da culpa do pecado, exatamente. Nós não precisamos mais receber a penalidade da culpa, porque fomos redimidos dela também, né? Inclusive o autor coloca no artigo sobre a redenção eterna, quer dizer, a nossa redenção, ela foi pensada, ela foi planejada antes da fundação do mundo. Então o Senhor planejou assim a nossa redenção. E é interessante que a culpa do pecado, quer dizer, eu entendo que talvez eu até tenha consequências de práticas de pecados que eu fiz no passado ou que eu fiz agora, e eu vou ter que viver com essa consequência, mas eu não vou ter que viver com essa culpa. E a culpa, ela é transformada exatamente, né? Ou seja, o nosso Senhor recebeu a nossa culpa, e isso inclusive redireciona ou direciona o meu relacionamento com Deus. Então eu não preciso mais me sentir culpado uma vez que eu me arrependo, que eu entenda exatamente a ação do Senhor na minha vida, e eu não preciso carregar essa culpa porque ela foi carregada por Cristo na cruz. Então eu posso então viver de uma forma livre para o Senhor, reconhecendo meus pecados, lidando com eles, pedindo perdão, crescendo, né, amadurecendo, mas principalmente numa questão de que Ele me tirou dessa culpa, ou seja, eu não vou ser mais punido com punição eterna com relação a esse pecado. E aí tem um outro que ainda... Porque, né, a gente ainda vê que tem a questão nos redimiu do poder do pecado. Do poder do pecado. Isso é interessante porque o texto bíblico diz assim, de Hebreus 2, 14 a 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. É interessante pensar nisso porque isso também é uma responsabilidade para nós, né? Quando eu peco hoje, sendo salvo no Senhor, eu peco conscientemente no sentido de que eu não preciso me dobrar àquele pecado, mas eu vou fazer porque eu acho que aquele pecado me satisfaz muito mais do que o meu Redentor, do que o meu Salvador. Então a grande questão aqui é, eu fui liberto do poder do pecado, ele não me domina mais. Antes, sem Cristo, né, sem a redenção, sem, na verdade, a ação salvífica de Deus, eu tinha que praticar o pecado porque eu vivia por ele. Inclusive estava morto. Paulo fala isso em Efésios capítulo 2, mortos em vossos delitos e vossos pecados, né? Ou seja, eu não tinha resposta para dar porque eu estava morto ali. Mas uma vez que eu fui, como diz Hebreus também, liberto, tirado dessa escravidão, agora eu posso viver livremente para o meu Senhor. Eu não preciso mais atender à escravidão do pecado, eu posso atender à escravidão do Senhor. E é interessante que os nossos corações foram criados para serem dominados, digamos assim, para serem dirigidos, né? Ou seja, ou o meu coração é dominado pelo Senhor, ou o meu coração é dominado pelo pecado. Uma vez que o Senhor me redime,
e também tira, né, obviamente, essa culpa e me tira do poder do pecado, eu não preciso mais viver para satisfazer os meus desejos carnais. Eu posso viver para satisfazer o Senhor, para a glória dele. Por isso que eu posso dizer, eu posso vencer este pecado, não pela minha própria força, mas pela forma que o Senhor fez na minha vida. Tá, quando você fala de ser dominado pelo pecado você fala antes de aceitarmos a Cristo, ou isso eu falo para um cristão, não cristão, ou antes do sacrifício de Cristo? Ok. O domínio do pecado para um não crente, ele não é opcional. Ele é dominado pelo pecado. Tá. Ele não tem opção de dizer assim, vou viver para a glória de Deus. Agora, para um cristão que já perdeu, foi tirado de sobre ele o domínio do pecado, que é uma coisa muito dura de se ouvir e dói muito, mas é uma verdade, toda vez que eu peco, eu estou dizendo, voluntariamente agora eu estou fazendo isso e eu vou deixar esse pecado me dominar. Porque ele não precisa me dominar. Eu fui redimido, eu fui tirado, né, do poder do pecado e eu posso vencer por meio da palavra de Deus, por meio do Espírito de Deus que está em mim, da comunhão com a igreja, mas eu vou buscar nesse pecado satisfação e significado. Então eu me dobro diante dele e digo, agora nesse período, nesse momento, você é o meu Senhor. Gente, é pesado mesmo. Não é pesado isso? Muito, eu acho. É pesado. É a consequência, né, de cedermos ao pecado. Então não é simplesmente, eu sou fraco. Não, o Senhor diz para mim, eu morri para o pecado. E é um entendimento de convicção de que eu não preciso dele para satisfazer o meu coração, para satisfazer as minhas necessidades. Eu tenho um livro, eu estava lendo, e aí falava bem assim, Deus, né, o diabo é o pai da mentira. Quando nós mentimos, naquele exato momento nós estamos trabalhando para ele, estamos colaborando para o trabalho dele, que é a mentira. Eu achei isso, talvez tivesse um texto mais bonitinho, mais redondinho, não dessa forma como eu estou falando, mas eu acho que é muito parecido, porque... E você para pensar, fala, não, mas tem um porquê. Qual vai ser o porquê de justificar uma mentira, de você estar mentindo, de você não estar falando com a verdade? Porque ele falava, se Deus é a verdade e o diabo é a mentira, quando você mente, você está colaborando para ele, está trabalhando para ele, agindo em favor a ele. E é quase essa questão, então, do pecado. Quando o cristão ele está pecando, é diferente a responsabilidade, porque ele já foi liberto. Então, é uma escolha dele ali naquele momento. É uma escolha dele. Naquele momento, ele tem... Inclusive, nós fizemos um programa sobre tentação. Sim. E tem 1 Coríntios 10:13 que fala, Deus não nos permite ser tentados além das nossas forças, mas Ele nos dá o escape. E uma grande bênção saber desse escape eu não sou dominado mais por esse pecado. Uhum. Então, ele me seduz, eu posso ser tentado, mas se eu for seduzido, é uma responsabilidade do meu coração. E que agora eu devo dizer, Senhor... O próprio Cristo ensinou a orar no Pai Nosso, livra-nos das tentações, livra-nos do mal, né, de cair em tentação. Quer dizer, isso é, obviamente, um perigo que nós podemos correr como ainda na presença do pecado, né, porque existem duas coisas diferentes. Uhum. Existe a redenção do poder do pecado e nós estamos aguardando a redenção da presença do pecado, onde então seremos tirados daqui, né, ou na verdade... seremos santificados, glorificados, né, que é o termo correto, de uma forma final, mas hoje ainda vivemos na presença do pecado. Essa etapa só no final. Só no final. Enquanto vivemos aqui, vamos viver naquela luta constante, diária, contra a nossa carne. Aquilo que Gálatas fala, por exemplo, Paulo escreve aos Gálatas, né, sobre essa briga, essa luta que nós temos dentro de nós, mas essa luta não é, na verdade, uma desculpa que nós podemos dizer, mas tá vendo, eu sou fraco. Porque se eu digo assim, eu caí porque eu sou fraco, claro, realmente eu sou fraco. Essa é a realidade do que o Evangelho me mostra. Mas o Evangelho me mostra o poder de Cristo. E isso é completamente diferente no sentido de que eu posso vencer, porque eu não venço pelas minhas forças, venço pela força do Senhor. Ai, que ótimo. E ainda, a gente continuando na redenção, Cristo também nos redimiu da punição do pecado. Da punição, exatamente. Nós não seremos mais punidos, né? Qual que é a penalidade merecida pelo pecado? Já é o inferno. A morte. A morte. A morte, exatamente. Mas devido, né? Porque nós pecamos contra Deus, transgredimos a lei do Senhor, né? Mas Deus, Ele nos redimiu, Ele nos salvou do inferno. Isso deveria ser um motivo de deve ser um motivo de muita gratidão. Quer dizer, às vezes a gente
perde a ideia de ser grato a Deus porque não temos aquilo que queremos, mas somente pelo fato de entendermos que não vamos ser punidos por aquele pecado, porque Cristo já foi punido por nós naquela cruz. Ele tomou as nossas dores, Ele levou o nosso pecado. E isso é interessante porque eu não vou ser mais punido pelo pecado. Quer dizer, isso não quer dizer, tá? Entenda bem. Não quer dizer que eu não serei disciplinado, que eu não serei corrigido, como dizem Hebreus. Mas eu não vou ser punido, no sentido de eu vou receber, então, a penalidade infernal. Né? Ou seja, a condenação eterna. O Senhor me redimiu isso, Ele me resgatou da maldição da lei. Né? A alma que pecar, essa morrerá. E eu não estou mais debaixo disso, porque o Senhor me deu esperança. Gente, e olha, você que não assistiu, foi um dos nossos temas também já aqui, que foi a esperança. Então, pode fazer a busca e recapitula sobre a esperança e depois volta. Porque um assunto complementa o outro aqui, não tem como, são todos totalmente interligados. E uma coisa interessante, pastor, né? No começo da semana, na segunda-feira, nós conversamos sobre o crescimento espiritual também. E foi com o Marcos Mello, e nós falamos muito da responsabilidade de cada cristão de buscar para crescer espiritualmente. E aí, é o que nós estávamos falando, essa questão da culpa, né, do pecado e tudo, como a gente também deve administrar tudo isso na nossa vida, e quanto mais a gente busca e conhece a palavra, mais argumentos certos, embasados, mais a certeza a gente tem também para não tomar a decisão também, né? Errada ali, de se segurar e de se manter firme em uma determinada tentação, em um determinado episódio. Exatamente. Eu acho que essa sua palavra firmeza, eu acho que cabe uma palavra conjunta que é convicção. Tá. Porque a firmeza e a convicção? Porque eu penso assim, se eu estou satisfeito com o Senhor, então eu não preciso de mais nada para satisfazer o meu coração. Então é uma convicção de que Ele pode, e uma firmeza também, isso é firmeza, convicção e firmeza de que Ele pode suprir a minha necessidade e eu não preciso daquele pecado. Né? Vamos dar um exemplo simples. Tá? Alguém briga com você, alguém, sei lá, grita com, né, o marido, a esposa, amigos, enfim, grita. Né? A minha tentação, a minha autojustiça eu não posso permitir isso, eu vou gritar com aquela pessoa, eu vou responder de alguma forma. É uma tentação. Não é verdade? É mais comum, né? Só que aí, além de reagir, eu posso agir como um cristão. Eu posso dizer, Cristo é suficiente para mim. Eu não preciso da minha autojustiça porque eu sou justificado em Cristo. E eu não preciso, a minha justiça é o Senhor e é a do Senhor. Então, eu não preciso ir até aquela pessoa ou gritar com ela. Eu posso sim falar, eu posso chamar e dizer, olha, aconteceram algumas coisas, mas eu não preciso responder porque eu fui ferido, de certa forma, na mesma intensidade, porque Cristo é suficiente para mim. Então, quando eu faço isso, eu permito que a ira, que o desejo pecaminoso do meu coração de autojustiça diga, vocês têm que me respeitar. Então, isso é um problema e devemos ter convicção de que o Senhor é suficiente para nós. Ai, que lindo, é isso mesmo. A gente estava fazendo um estudo da Carta de Filipenses e aí a gente estava tendo essa oportunidade, a minha primeira experiência de fazer um estudo mais profundo, estudando palavra por palavra ali. E logo no início da carta, Paulo, ele usa tantas vezes, quando ele vai se referir às coisas do reino, quando ele vai se referir ao irmão que ele está ensinando, ele usa tanta palavra convicção de que convicção do amor de Deus pela vida. Ele usa mais de uma vez a palavra, e aí você vê e você fica encantado e fala, gente, olha que relacionamento que ele tinha com Deus, a certeza que ele tinha. E ele estava se referindo aos outros irmãos e declarando aquilo que Deus prometeu, mas não profetizando, mas ele abençoando outras vidas e com muita certeza. Porque é isso, ele tinha força e convicção do que ele estava dizendo, do que ele conhecia. E isso é muito bonito, esse relacionamento. É o que a gente mais quer, assim, a gente sonha. Exatamente. Esse envolvimento, né, com o Senhor em santidade, crescimento e convicção daquilo que o que mais precisamos já temos. Né? E nós lutamos para ter outras coisas, mas
o que mais precisamos já temos, que é o nosso Senhor, que é a suficiência dele para a nossa vida. Ai, amém. E pastor, para a gente fechar essa parte, Cristo também nos redimiu da presença do pecado. Ok. Eu tinha falado da diferença anteriormente, né? E essa redenção, ela é a promessa. É a promessa de que... eu vou dar um exemplo bem prático assim. Pode. Ótimo. Quando eu conheci a Cristo, eu tinha 16 anos de idade, o Senhor me salvou, faz alguns anos aí atrás. Coisa. Mais ou menos. E o que acontece? Eu lembro que eu sempre falava assim, eu fiz uma promessa para Deus. Eu não conhecia as Escrituras, não conhecia, tinha acabado de chegar na igreja, conhecer, né, o Senhor. Mas um dia eu acordei de manhã e eu fui orar, e eu orei assim: Senhor, hoje eu não vou pecar. Fiz uma promessa para Deus, né? E de repente, quer dizer, eu acabei de levantar dali e já pequei. E aí veio aquele sentimento de culpa, de dor e tudo mais, porque eu não entendia que eu ainda estava na presença do pecado. Isso não é um conformismo, mas isso é exatamente uma realidade que devemos lidar. Então, aí eu perguntei, eu lembro que naquele dia eu me fiz uma pergunta assim: como seria uma vida sem pecado? Onde todas as minhas motivações fossem completamente para o Senhor e para a glória dele e para benefício ou para a bênção do próximo. Quer dizer, eu nunca experimentei isso até hoje, porque obviamente eu peco. E essa redenção da presença do pecado é a esperança que o Senhor diz: também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, Romanos 8, 23. Então o Senhor já nos prometeu e já nos redimiu, e isso vai se cumprir brevemente, aonde então nosso corpo será glorificado e nós não mais estaremos na presença do pecado. Isso é tão confortador. É muito. Isso é confortante, porque eu não sei como é, eu não consigo imaginar essa extensão de pensar e de servir e de amar a Deus sem a presença do pecado. Mas um dia nós estaremos lá, onde o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, e obviamente tudo isso consequência do pecado. Então que isso anima o nosso coração a viver buscando santidade, santificação, porque o Senhor já nos redimiu. É a promessa. É o que Cristo fala, por exemplo, em João 14, eu vou preparar-vos lugar e voltarei e vos levarei para mim mesmo. Gente, é muito lindo. Exatamente. É isso. E para a gente agora fechar, como foi que nós obtemos essa redenção na nossa vida, né? Como que nós conseguimos a redenção? Primeiro que ela foi planejada antes da eternidade, como eu disse aqui, né? E ela veio sendo figurada desde o Antigo Testamento, mas nós obtemos a redenção por meio da obra de Cristo Jesus. Eu não posso me redimir, eu não tenho condições de redimir o meu próprio coração. Eu preciso da obra de Cristo. Então, na verdade, nem eu consegui isso, né? Eu fui alcançado pelo plano de redenção do meu Senhor, o qual, por meio da sua graça, por meio do seu amor e da sua misericórdia, ele então me redimiu para viver para ele, para servi-lo, para viver livre do poder do pecado, para viver eternamente com ele. Então é algo que parte do próprio Senhor para a nossa vida. A gente tem mania de usar um termo, né? Eu encontrei a Cristo, eu fui até Cristo, busquei a Cristo. E a gente tem que lembrar que é Ele que nos encontra, Sim. É Ele que nos traz, é Ele que... Acredito que as pessoas até falem isso de uma forma, entender, eu fui até Cristo, eu me converti, né? Ou seja, como se fosse uma coisa assim. Mas na verdade, e eu não vou, né, dizer que está completamente errado no sentido de nunca use isso, né? Uhum. Mas eu gosto de usar mais eu fui convertido, eu fui salvo, porque dá a ideia de que eu não estava procurando por ele, mas ele me achou, ele me procurou, ele foi, né, até a minha vida, ele veio na verdade até a minha vida e me salvou. Então, exatamente, a gente fala, eu me redimi, mas não, é o Senhor quem faz isso, é uma ação que parte dele. Na nossa vida. E, pastor, para a gente fechar, e de uma forma muito animadora e reconfortante para a nossa vida, a redenção, ela é eterna. Ela é eterna por alguns significados. Primeiro, porque ela foi planejada antes da eternidade, ou antes de todas as coisas. E segundo, é porque eu não preciso mais repetir essa redenção.
Hebreus nos fala muito bem sobre isso. Pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido esta redenção. Então eu não preciso fazer nada para ser redimido, eu fui redimido pelo Senhor. Eu não preciso de boas obras para ser salvo, as boas obras são para refletir a salvação que já está em mim, que o Senhor me deu. Então ela é eterna basicamente porque ela foi planejada antes e porque ela não necessita ser feita novamente. E eu posso ter essa convicção e essa certeza da parte do Senhor e da parte das Escrituras que me ensinam. Muito bom. Quer fazer um fechamento para quem está em casa, uma palavra assim, ó, Quero. Muito Podemos... ânimo e coragem? Primeiro, eu acho que o primeiro sentimento que deve haver no nosso coração com relação à redenção é a gratidão. É a gratidão de que estávamos mortos em nossos delitos e pecados e que Ele nos salvou, Ele nos redimiu por meio da sua graça. Eu acho que isso é o ápice daquilo que nós podemos entender das bênçãos que o Senhor tem nos dado. Segundo, viver uma vida triunfante e militante, né, como a igreja do Senhor que está militando nesse mundo até encontrar o seu Senhor, é exatamente a ideia de que eu devo viver assim porque o Senhor me prometeu um dia me tirar desta condição. Então, a esperança está aqui, Tainá, exatamente a seguinte: esse Brasil vai melhorar, esse mundo vai melhorar, a pandemia vai acabar, a maldade vai diminuir. Nós não temos perspectiva de dizer que tudo isso vai acabar a partir deste plano, mas nós temos a perspectiva de pensar de uma forma esperançosa em dizer que naquele grande dia seremos redimidos de tudo, completamente redimidos de tudo aquilo que hoje nos traz angústias, dor e limitações. Um dia estaremos com Ele e aquilo que nós julgamos colocar a esperança hoje não vai ter nenhum significado de esperança para nós, porque nós estaremos junto do nosso Senhor. Ai, que lindo, amém. Desenho do dia? Desenho do dia. Desenho do dia hoje foi mais simples em termos de, mas mais profundo, eu acho, Sim. de estudo, né? Ele você que amou, tá falando ele tanto amou, tudo suportou. Em 1 João 4,10, né, que fala: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como Exatamente. Propriação pelos nossos Sim. pecados. A cruz aí revela exatamente o sacrifício do nosso Senhor, né? Por meio desta coroa, por meio desse significado da coroa com relação à cruz, nós temos então a esperança. Então Ele suportou tudo porque Ele nos amou, e o amor dele não foi primeiramente para conosco, mas primeiramente para o seu próprio nome, o seu próprio caráter. Então Deus, por ser amor, Ele então revela isso. Quer dizer, Ele é um ser, Ele é amor, né? 1 João fala: Deus é amor, e esse amor se estende a nós graciosamente, inclusive entregando o seu Filho na cruz para morrer por nós. Obrigada, pastor. Eu que agradeço por esse tempo, por esse momento de reflexão, e confesso que foi um tema, principalmente na parte final aqui, de grande esperança para a minha vida. Sobre um dia eu estarei livre daquilo que me limita de amar o meu Deus como Ele deve ser amado. Amei. Obrigada. Isso aí. Até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Deus abençoe a sua vida. Muito bom estar com vocês aqui, sempre juntos. Sempre juntos. E agora nós vamos continuar. Nós vamos agora para os nossos vídeos do dia e, claro, também nós vamos ouvir, ver alguns comentários para saber quem está sempre conectado. É isso mesmo, que conversa muito especial, que conversa gostosa, maravilhosa. É muito bom falar sobre redenção, é muito bom falar sobre o nosso Senhor, é muito bom falar sobre o nosso futuro. Bem, agora eu quero saber o que você tem comentado aí nas redes por meio das mensagens. Eu vou ler a primeira hoje. Nós começamos com a Sara, para o Clube do Livro. Que programa abençoado. O único defeito é que fez minha lista de leitura aumentar uns 10 livros em um episódio. Dica: quando fizerem Clube do Livro, do O Peregrino, também falem do A Peregrina, que conta a história da família do cristão. Muito bom. Próximo comentário de hoje. Pedro Cera, IPPTV. Bom demais, vamos curtir para a live chegar em mais pessoas.
É isso aí. Então, você que está em casa, siga esse conselho aí, nos ajude para que possamos aumentar o número de pessoas que têm acesso a esse conteúdo totalmente teológico aqui da IPP-TV. Colabore para esse trabalho, seja você também um missionário online. Olha só que bênção. Bem, vamos continuar com o nosso tema e agora nós vamos com o reverendo Alberto Lima para entender ainda mais sobre redenção e as consequências na história. Demos então inicialmente uma tríade de 3 palavras que tem a capacidade de resumir toda a nossa história, ou toda a meta-história, ou toda a grande história da redenção. A saber, as palavras criação, queda e redenção. Nessas 3 palavras nós podemos entender para onde a nossa história está indo, como ela se iniciou, o que aconteceu, as consequências e os efeitos desta queda na vida da humanidade desde então, desde aquilo que foi relatado no primeiro livro da Bíblia, e como essa história tem o seu ápice, o seu cume na pessoa e na obra de Jesus Cristo, e como a história está sendo conduzida para o seu término, o seu final, quando será então reestabelecida pela glória e pelo poder de Deus, um novo céu e uma nova terra, a igreja santa e imaculada, que fora comprada por precioso sangue na cruz do Calvário, completamente redimida, livre das influências do pecado, da morte e de todas as atrocidades que acontecem na nossa história agora. Portanto, este tripé nos deu este primeiro vislumbre. Falamos que esse tripé também, criação, queda e redenção, nos ajuda a viver a nossa vida agora, a avaliar que nem todas as coisas funcionam ou devem funcionar perfeitamente. Não, absolutamente não, desde que fomos expulsos do jardim do Éden. Vivemos os efeitos e as consequências da entrada do pecado no mundo. Portanto, a realidade que vivemos, o mal que acontece sobre a face da terra, porque as pessoas morrem, porque eu e você sofremos, porque tantas pessoas enterraram seus entes queridos no ano passado, porque as coisas não funcionam da forma como nós esperamos que elas funcionem. O tripé criação, queda e redenção nos dá respostas a todos estes questionamentos, a todas essas perguntas. E é importante a gente entender que quanto mais conhecimento nós temos, conhecimento por meio da Bíblia, nós vamos entender ainda mais, aprender ainda mais desse plano perfeito. O Novo Testamento apresenta Jesus Cristo como aquele que destrona Satanás. O confronto de Jesus com as forças demoníacas é descrito com bastante clareza nos evangelhos, com especial ênfase ao confronto cósmico que ele tem com Satanás lá no deserto. Vários textos do Novo Testamento, em Marcos, em Mateus, em Lucas, nos mostram este confronto, esta soberania de Deus sendo restituída pela obra perfeita de Jesus Cristo. Jesus tem autoridade sobre os demônios, e sobre a ordem da sua palavra, os demônios estremecem e são expulsos de pessoas que são atormentadas por demônios. Até mesmo uma legião, milhares de demônios, são expulsos com uma só palavra, porque Jesus é o reino de Deus sobre a face da terra. E Ele tem autoridade e poder para expulsar demônios, para curar pessoas doentes, para ressuscitar mortos. Mas o confronto final
está na morte, na sua morte, a morte que nos é devida, não simplesmente a morte física, mas a morte espiritual, a saber, a separação eterna da bondade, da presença e da glória de Deus, é vencida na cruz do Calvário. Deus, a justiça de Deus é satisfeita no sacrifício do seu próprio Filho. E assim Mateus 28 nos revela: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Como todos os evangelhos, o apóstolo Paulo reafirma a centralidade da cruz como meio pela qual Satanás foi derrotado. O autor de Hebreus observa no capítulo 2, versículo 14, o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição, pisa na cabeça de Satanás, e ele é vitorioso sobre a antiga serpente, o diabo e Satanás, que tem os seus dias contados para ser lançado no lago de fogo e enxofre e ser atormentado pela presença justa de Deus por toda a eternidade, como nos diz o livro de Apocalipse. Portanto, nós servimos a um Deus ressurreto, Jesus Cristo, a um Deus vitorioso, Jesus Cristo, e em Cristo, por meio de Cristo, por causa de Cristo, eu e você podemos resistir ao diabo. Tá claro para você, né? O que Cristo conquistou na cruz? Ele conquistou a minha vida, a sua vida. Ele conquistou a todos nós. Agora nós vamos continuar com o reverendo Hernandes Dias Lopes. O que Cristo conquistou na cruz? Primeiro, ele conquistou a redenção para o seu povo. Quando ele disse assim na cruz: está consumado. Essa palavra no grego é uma palavra só, tetelestai. E essa palavra tetelestai tinha 3 significados no grego. Primeiro, quando você mandava um filho fazer um trabalho, uma obrigação, dava a ele uma agenda. O filho terminava o trabalho que o pai mandou fazer, o filho voltava para o pai e dizia assim: papai, tetelestai, eu terminei o trabalho que o senhor me confiou para fazer. Quando Jesus estava morrendo na cruz, ele estava dizendo assim: pai, eu terminei a obra que tu me confiaste para fazer. Segundo significado da palavra tetelestai: quando você ia ao banco pagar uma dívida, uma nota promissória, depois de saldar a dívida, o caixa do banco batia um carimbo. Eu estou usando uma linguagem nossa de hoje. Batia um carimbo, tetelestai, significava o seguinte: está pago, dívida quitada, não tem mais débito. A dívida foi o quê? Paga. Quando Jesus morreu na cruz, ao dizer tetelestai, ele está dizendo o seguinte: a dívida de todo aquele que crê em mim está paga. Não deve mais nada, nenhuma condenação a mais para ele. Ele está justificado. Terceiro significado da palavra tetelestai no grego: quando você comprava na época uma propriedade, um imóvel, um bem, uma casa, um terreno, uma chácara, e você, depois de pagar por completo aquele imóvel comprado, você recebia a escritura com um selo. Tetelestai significa que agora você não é apenas dono de fato, mas você é dono de direito. Para fazer o quê? Para usufruir aquele imóvel que você comprou. Quando Jesus Cristo disse na cruz tetelestai, ele estava dando para você a escritura do céu, o passaporte carimbado com visto seguro para o céu, dizendo o seguinte: agora a vida eterna é sua,
usufrua a vida eterna. Bendito seja Deus por tão grande redenção. Meus amados irmãos, que mais Ele conquistou para nós? Que mais Ele conquistou para nós? Ele conquistou para nós livre acesso à presença de Deus. O véu do templo fez o quê? Rasgou de onde? Alto a baixo. O que era o véu do templo, irmãos? Vocês se lembram que na antiga dispensação, esse véu separava o lugar santo dos santos. Quem podia entrar no Santo dos Santos? Só o sumo sacerdote. Quantas vezes? Uma vez por ano. Agora, quando o véu rasga, sabe o que significa isso? Todos nós fomos constituídos em sacerdotes. Não precisa ninguém representar-nos mais. Agora você tem livre acesso à presença de Deus. Não apenas uma vez por ano, quando você quiser, onde você quiser, a hora que você quiser. Você tem livre acesso a Deus. Terceiro, Ele conquistou para nós vitória sobre a morte. Quando Ele morreu, diz a Bíblia que os túmulos se abriram e os mortos saíram. Isso significa que a sepultura não é seu último endereço mais. Isso significa que a morte foi vencida. Isso significa que o túmulo aberto agora de Jesus Cristo vai ser o berço da igreja. Essa é a nossa gloriosa esperança. A nossa história, a história da redenção, não termina na sexta-feira da paixão, mas no domingo da ressurreição. Bendito seja Deus. Que explicação, que tema, que animador, que esperançoso, isso é muito bom. E, gente, se você quiser o conteúdo completo, é só buscar no nosso canal, lá você tem acesso a todos os vídeos, todo o material que fale sobre redenção. E olha que nós temos, hein, bastante coisas ali, bastante conteúdo, é só fazer a busca. Nós continuamos aqui com a nossa Caixa das Lembranças. E a nossa Caixa das Lembranças é essa aí que aparece na sua telinha. É o encontro de jovens que aconteceu no mês de fevereiro de 2019. Agora, 2019 já está mais distante, né? Saímos ali de 2020. Então, essa caixa de lembrança desse dia é uma turminha muito grande. Saudade desses encontros, desses momentos. E acredito que em breve, teremos mais momentos assim, todo mundo juntinho ali, se juntando para fazer a foto. E, ai, que saudade. Bem, dando continuidade, nós vamos saber o que bombou nas redes. E o que bombou nas redes foi esse post do pastor Tiago Matz. É esse aí que está na telinha, quando ele anunciou a gravidez da esposa. Eles finalizaram o ano de 2020 com essa notícia super especial. Foi o mesmo ano em que o pai dele, foi o mesmo ano em que ele perdeu o pai dele. E nesse mesmo ano, ele foi presenteado por Deus e ele se tornou o pai. Então, os parabéns aí para essa família e também para essa foto aí que teve muitas curtidas, muitos likes, né? E muitos comentários, compartilhamento. Foi uma foto realmente que chamou muita atenção das redes. Que bênção, presentes de Deus. Bem, chegamos ao final do nosso programa, mas antes eu só queria fazer um lembrete. Gente, terceira conferência de Avivamento e Reforma Espiritual será agora, na próxima semana, do dia 1º ao dia 3 de fevereiro. A transmissão será online, mas também, eu acho que ainda dá tempo, gente. Corra no site, verifique ainda se dá para fazer inscrição e para você poder participar presencialmente. Não tem preço. Gente, participar presencialmente é excelente. Eu já participei de outras edições e foi muito, muito, muito bom. Então, se você tiver a oportunidade, se inscreva e participe. Claro, não moro em São Paulo, não tenho condições de estar aí, eu ainda estou um pouco inseguro, quero evitar. Então, calma, você pode assistir online também da sua casa, só ficar ligadinho. E você, igreja, dá para você se inscrever e fazer a sua transmissão local, aonde você estiver.
na sua cidade. Você pode combinar com todos os irmãos que congregam, né, a tua igreja, e combinar para fazer a transmissão no telão, o recurso de uma caixa de som. E aí, nos intervalos, vocês podem até fazer um louvor aí entre vocês, ter uma ministração da palavra, um momento de estudos. Dá para vocês também curtirem esse momento de uma forma muito especial e não perder nada desta conferência. E ainda acrescentar aí com as suas atividades locais. Então, você, igreja, pode participar se inscrevendo, você pode participar se inscrevendo, participando pessoalmente, e você também pode assistir de onde você estiver online. É só entrar no nosso site, da ippinheiros.org.br, e aí você pode fazer a busca da conferência, e aí lá mesmo você faz a sua inscrição. Vamos agora à nossa resposta do dia. Nós fizemos uma pergunta logo no início e agora a gente finaliza com ela. Qual o versículo que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Opção A, B ou C? Gente, viu só? É isso mesmo. Então, você que participou hoje aqui do Sempre Juntos, você aprendeu um pouco mais e você pode conferir aí, fazer a leitura na sua casa, ali da Efésios 2, né, de 8 a 9, e você aprofundar ainda mais o seu conhecimento nesse tema e pedir assim, não sei o que você está passando, qual momento que você está vivendo, mas pedir para Deus fortalecer, te sustentar, porque motivos nós temos de sobra. Aliás, nós só temos motivos para agradecer. E que a partir deste momento, a partir de todo o aprendizado que você vem tendo na sua caminhada cristã, você possa estar se fortalecendo, você possa estar crescendo espiritualmente, tendo um amadurecimento aí, que nosso Senhor te auxilie. Nós ficamos por aqui, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!